onde iremos falar sobre funções lógicas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse circuito que você está vendo na sua tela, ele é digital ou é um circuito analógico? Aqui ele tem uma fonte, uma chave e uma lâmpada. Trata-se de um circuito digital ou analógico? Esse circuito, ele é um circuito digital. Mesmo você observando a simplicidade dele, onde uma chave e uma lâmpada não envolve muita tecnologia, mas não necessariamente os circuitos digitais eles estão relacionados à tecnologia. Eles estão relacionados com a quantidade de níveis lógicos, a quantidade de tensão que eu tenho em um determinado espaço de tempo. Se eu for observar essa lâmpada, ela vai brilhando aos poucos até assumir completamente o brilho, ou ela acende do nada ou apaga do nada. Ela vai acender e apagar conforme a chave. Isso faz dela, desse circuito, um circuito digital. Dessa forma, se eu perguntar para você qual é o funcionamento do circuito abaixo, o que você responderia? Como ele funciona? Qual é a dinâmica entre a chave e a lâmpada? Nós poderíamos dizer, com palavras, escrevendo, que ele é um circuito que, quando fechamos a chave A lâmpada S acende. E quando abrimos a chave A lâmpada S, ela se apaga. Então, fechei a chave, a lâmpada acende. Abri a chave, a lâmpada apaga. E se eu convidar você a tentar fazer a mesma coisa, a explicar o funcionamento desse circuito, só que utilizando pequenas palavras, utilizando uma tabela? Eu poderia fazer isso. Dizer que quando A está fechada, S está aceso. Quando A está aberto, a lâmpada S está apagada. Repare que essa tabela ela mostra para a gente a mesma coisa, o funcionamento do circuito, que essas palavras aqui também estão dizendo. Então, dessa forma, eu posso explicar o funcionamento de um circuito através de palavras e também através de uma tabela. É verdade que isso só vai ser possível se esse meu circuito for digital. Se eu tivesse aqui no lugar do A um potenciômetro, onde eu estaria aumentando ou diminuindo a passagem de corrente elétrica, né? Quanto mais resistência, menos corrente. Então a lâmpada ela poderia ir de totalmente apagada para totalmente acesa. Eu não conseguiria explicar isso através de uma tabela, porque seria uma função analógica. Mas como essa é uma função digital, eu consigo expressar ela através de uma tabela com algumas palavras. Aqui eu sei que a minha chave está expressando grandezas mecânicas, aberto, fechado, e a minha lâmpada está expressando grandezas óticas, aceso ou apagado. Agora a gente consegue também levar em consideração, para fazer uma nova tabela, levar em consideração o seguinte: nós temos níveis lógicos. Então, como é um circuito digital, eu posso classificar esses níveis lógicos como nível lógico 0 e nível lógico 1. O que eu vou atribuir a nível lógico 0? Tudo aquilo que está desligado, aquilo que está aberto, aquilo que está apagado, aquilo que está desconectado, aquilo que está inativo, aquilo que está sem tensão, aquilo que está com uma tensão de 0 volts, isso estaria sendo representado pelo nível lógico 0. Né? Tudo aquilo que tem um aspecto negativo, aquilo que tem um aspecto de não uso, né? De desligado, apagado, aberto, desconectado. Já o nível lógico 1 seria tudo aquilo que está ligado, fechado, aceso, conectado, ativado,
ou até mesmo com um determinado valor de tensão, pode ser aí 5 volts, por exemplo. Então, nesse caso, eu consigo pegar essa tabela, né, que já está aqui com algumas palavras, e tentar reescrevê-la utilizando apenas o quê? Zeros e uns, que é o caso desta tabela aqui. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho a chave A, quando ela está fechada, eu estou representando ela com o nível lógico 1. Então, para ela fechada, em vez de usar a palavra fechada, eu estou usando o nível lógico 1. Para a lâmpada acesa, ao invés de usar o termo aceso, eu estou usando também o nível lógico 1. Para ela aberta, eu estou usando, para a chave aberta, eu estou usando o nível lógico 0. E para lâmpada apagada, eu estou usando o nível lógico 0 também. Então, quando eu olho essa tabela e falo A igual a 1, já subentende-se, por causa do nível lógico, por causa de fechado ser nível lógico 1, já subentende-se que eu estou com uma chave fechada. Quando eu falo que o meu A é igual a 0, já subentende-se que essa chave está aberta. Quando eu falo que a minha lâmpada ela é igual a 1, subentende-se que ela está acesa. E quando eu digo que essa lâmpada é nível lógico 0, subentende-se que ela está na situação de apagada. Então, ao invés de usar palavras, eu uso níveis lógicos. Então, olhando somente para essa tabela, eu estou vendo o seguinte: A fechada, S aceso. A aberta, S apagado. Somente usando os níveis lógicos. A em 1, S em 1. A em 0, S em 0. Vamos fazer um exercício. Eu gostaria que você pegasse essa tabela e desenhasse o circuito que irá funcionar de acordo com essa tabela. Também com chave, fonte e lâmpada. Só que nesse caso, eu não tenho somente uma chave. Nesse caso, eu tenho duas chaves e uma lâmpada. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, que quando eu tenho A em 0, B em 0, ou seja, as duas chaves estão abertas, a minha lâmpada está apagada. Quando eu tenho A em 0 e B em 1, ou seja, a chave A está aberta e a chave B está fechada, a minha lâmpada está em 0, ela está apagada. Quando a minha chave A está fechada e a minha chave B está aberta, a minha lâmpada está apagada. E quando a minha chave A está fechada e a minha chave B está fechada, nesse caso a minha lâmpada acende. Ou seja, ela só acende em um caso. Ela só acende quando a chave A e a chave B, quando elas estão fechadas. Mas repare que para falar isso, eu estou vendo um monte de zeros e uns. Então esses zeros e uns, dependendo da forma com que eles são colocados, eles contam uma história de funcionamento do circuito. E é esse circuito que eu gostaria que você imaginasse. Como que seria esse circuito para que ele atendesse a essa tabela que está aqui? Eu vou te dar alguns minutinhos, né? Você dá uma pausa no seu vídeo e aí a gente volta na sequência com a resposta. Dá um pause aí, faça esse exercício e aí a gente volta na sequência. Muito bem, para você que pausou, vamos responder a esse exercício. Dada essa tabela, qual é o circuito que funciona de acordo com ela? A resposta é esse circuito aqui, ó. Eu tenho duas chaves, né? Essas chaves elas estão em série, e aí se eu tenho a chave A aberta e a chave B aberta, que é a primeira situação, a lâmpada apaga.
Se eu tenho a chave A aberta e a chave B fechada, a lâmpada também fica apagada. Se eu fico com a chave A fechada e a chave B aberta, a lâmpada também apaga porque não vai passar corrente. E se eu fechar as duas chaves, aí sim essa lâmpada irá acender. Então esse seria o circuito duas chaves em série. Quero propor agora mais dois exercícios para você. Que você desenha a tabela verdade, desenha o circuito baseado nessa tabela, onde eu tenho 0 no A, 0 no B, 0 na saída, ou seja, as duas chaves abertas, a lâmpada apaga, a chave A aberta, a chave B fechada, a lâmpada acende, a chave A fechada e a chave B aberta, a lâmpada acende também, e se as duas chaves estiverem fechadas, a lâmpada também acende. O outro circuito, eu quero que você faça o circuito para quando, porque atenda a tabela para quando a chave A estiver fechada e a chave B estiver fechada, a lâmpada acenda, para quando a chave A estiver aberta e a chave B estiver fechada, a lâmpada também acenda, para quando a chave A estiver fechada e a chave B estiver aberta, a lâmpada também acenda, e quando as duas chaves estiverem fechadas, eu quero que a lâmpada apague. Você vai pensar um pouquinho aí nesses exercícios e eu volto logo na sequência com as respostas. Eu deixei então um tempo para você pensar a respeito desse circuito que relaciona com essas duas tabelas, então vamos lá. A primeira tabela seria um circuito onde as duas chaves estão em paralelo. Aí não importa se esse paralelo, como você desenhou o paralelo dessas duas chaves. Elas começam no mesmo ponto, terminam no mesmo ponto, então está correto. Então você tem essas chaves, insere com a lâmpada, então o que acontece? Se a chave A e a chave B, se elas estiverem abertas, não vai passar corrente. Se a chave B estiver fechada, aí a corrente vai passar pela chave B e a lâmpada vai acender. Se a chave A estiver fechada, a corrente vai passar pela chave A e a chave vai acender, e a lâmpada vai acender. E se as duas chaves estiverem fechadas, a corrente vai se dividir, uma parte pelo A, uma parte pelo B, vão se reencontrar nesse ponto e a lâmpada também irá acender. Então a lâmpada só não acende se as duas chaves estiverem abertas. Então esse seria o circuito equivalente a essa tabela. Mas o importante para a gente agora é que você está olhando para uma tabela com zeros e uns e essa tabela está dizendo para você como que um circuito funciona. Deixa de ser zeros e uns e passa a ter um sentido funcional. Vamos para o outro caso, onde nós temos essa tabela e nós queremos saber qual é o circuito equivalente a ele. Esse caso já é um caso um pouquinho mais difícil, um caso um pouquinho mais complicado, mas o circuito equivalente seria esse daqui, onde eu coloco duas chaves em série, porém em paralelo com a lâmpada. Ou seja, se as duas chaves estiverem abertas, a corrente ela vai passar pela lâmpada e sai do positivo, passa pela lâmpada, volta pelo negativo, não vai passar nada pela chave. Mas se eu fechar uma dessas chaves, se eu fechar, no caso, né, se eu fechar as duas chaves, eu fechei a chave A e fechei a chave B, que é o caso do último caso, né, da última situação, nesse caso a lâmpada vai apagar, porque a corrente ela vai preferir o caminho mais fácil, então ela vai passar pelas chaves e vai ignorar o caminho da lâmpada. Né? Eu fechei um curto na lâmpada. Né? Então, assim como esse caso aqui, a chave A fechada e a chave B fechada, a lâmpada apaga. Se eu deixar as duas chaves abertas, ela vai passar direto pela lâmpada. Se eu abrir uma das chaves, ela não vai pelo caminho das chaves, ela vai direto pela lâmpada também. Ou se for a outra chave, também ela vai pelo caminho da lâmpada. Então, nessa situação onde o A é 1 e o B é 1, é uma situação onde eu coloquei essa lâmpada em curto. Então, ela vai apagar. Ah, mas a fonte vai queimar, tal, se ela tem proteção, enfim.
a gente não está entrando nesse mérito nesse caso. Nós estamos apenas observando a questão funcional, aquilo como que a lâmpada responderia em função das chaves. Aí se a fonte tem um mecanismo de proteção ou não, na maior parte das fontes elas têm, aí já vai estar variando de fonte para fonte. Mas no nosso caso aqui, esse seria o circuito que representaria a tabela acima. Espero que você tenha acertado. Gostaria agora de te convidar para fazer mais um exercício. Tratamos agora de um caso diferente. Eu estou te dando o circuito. Esse circuito ele tem 3 chaves, agora são 3 chaves, distribuídos aleatoriamente no circuito. O B está em paralelo com o C, a chave A está em série com a lâmpada, e eu quero que você faça agora ao contrário do que nós estávamos fazendo. Eu estou te dando o circuito e eu quero que você desenhe a tabela referente a esse circuito. Qual é a tabela que vai representar esse circuito? A tabela de funcionamento. Né? Então a gente já sabe que essa tabela não vai ter somente o A e o B. E a saída S, a lâmpada S, ela vai ter o A, o B e o C. E com uma chave a mais, você vai tentar descobrir aí quantas são as possibilidades de combinação. Será que vão ser só 4 possibilidades de combinação? 4 eram com 2 chaves. Mas e com 3 chaves? Quantas são as possibilidades de combinação? E quais são as possibilidades de combinação? Eu vou pedir para você dar uma pausa no seu vídeo agora. Daqui a pouco, na sequência, eu volto com a resposta desse exercício. Muito bem, vamos fazer então a correção do exercício. Desenhe a tabela de níveis lógicos que representa o circuito abaixo. Então, qual é a tabela que representa o circuito abaixo? Resposta: essa tabela aqui, olha. Talvez, e isso vai acontecer, ela não vai estar na mesma sequência que você fez aí no seu caderno. Então, você vai ter que ir procurando aí, vai dando um tique naquela de acordo com a sequência que eu vou te falando. Você vai dando um tique aí na linha do seu caderno. Então a primeira linha fala o seguinte, olha, eu estou dizendo que quando A é 0, B é 0 e o C é 0, a lâmpada apaga. Ou seja, as 3 chaves abertas, a lâmpada apaga. Acho que esse caso até que está tranquilo. Eu estou dizendo aqui que quando o A está aberto, B está aberto e o C está fechado, simples fato de fechar o C, a corrente não, o circuito continua aberto, então nesse caso a lâmpada está apagada. Aqui eu estou dizendo que se eu fechar só o B, a lâmpada também vai estar apagada. E realmente faz sentido, se eu fechar só o B, a lâmpada vai estar apagada, que seria o 0, 1, 0. Aí eu estou dizendo que a minha saída é 0. Se eu fechar o B e o C, simplesmente fechar o B e o C e deixar o A aberto, a lâmpada vai estar apagada. Por quê? Porque o circuito vai estar aberto. Se eu fechar o A e deixar o B e o C aberto, eu estou dizendo que a lâmpada apaga. E aqui eu fechei o A e abrindo o B e o C, a lâmpada está desconectada. Não adianta você pensar que a corrente vem até aqui e para, que não é isso que acontece. A corrente ela é a mesma em todo o circuito série. Então, se interrompeu aqui, esse lado da lâmpada perdeu o seu referencial negativo. Então, a saída vai ser 0. Depois, se o A é 1, o B é 0 e o C é 1, se eu fechar o A e fechar o C, a lâmpada acende, porque ela vai ter um caminho. Vai passar por aqui, vai passar pelo C, e aí ela vai acender. Outra situação, se eu fechar o A, fechar o B e deixar o C aberto, eu estou dizendo que essa lâmpada acende. Ou seja, fechei o A e o B, fechando o A e fechando o B, ela vai ter um caminho também para passar. Ela quem? A corrente elétrica. Fechando o A, o B e o C, eu estou dizendo também que a lâmpada acende. E por que a lâmpada acende? Porque ela vai passar pelo A, vai passar pela lâmpada, vai se dividir aqui, uma parte para o B, uma parte para o C, vai se reencontrar e vai chegar até o polo negativo. Então, essa seria a resolução desse circuito.
Eu acho importante agora que nós estamos conseguindo, né, compreender o que esses zeros e uns, o que eles querem dizer. E nós ficamos então por aqui e espero você numa próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos!